Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, para o nosso último painel, teremos agora sobre as perspectivas para o ano de 2022 na área de compliance no âmbito corporativo. Para coordenar as atividades da mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo, né, dos palestrantes, convidamos a doutora Fernanda Dourado. Ela é sócia fundadora do Compliance Nordeste, executiva em atuação em SOX, GRC, assuntos regulatórios, membro da Ordem dos Advogados do Brasil e da Ordem dos Advogados Portugueses, ex-presidente da Comissão de Governança Corporativa e membro do Comitê de Integridade da OAB Pernambuco. Formada em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito, pós-graduada em Controladoria, com especialização em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, certificada em Compliance and Ethics Professional International, em Compliance Certification Board dos Estados Unidos, e membro associada da Organização da Transferência Internacional em Portugal. Doutora Fernanda, eu queria mais uma vez passar a palavra para você, para conduzir uma grande responsabilidade, né, o último painel, mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos lá, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Márcio, e agradeço a todos vocês que estão aí conosco durante todo o dia, e agora a participação dos nossos colegas Leonardo Igrejas, Tiago Macedo, Júlio entrou, legal, tá aqui já, Borges de Carvalho, e que a gente foi bom porque a gente vai ter o contraste agora, né? Falamos do público, do setor público, e agora a gente vai ver um pouquinho o lado do setor privado. Então, convido para compor a mesa virtual o ilustre doutor Júlio Borges de Carvalho, com mais de 20 anos de atuação em governança, auditoria, riscos e compliance, possui passagens pela Arthur Andersen, Deloitte, Olsin e M. Dias Branco S.A. É o atual coordenador geral do capítulo do IBGC em Fortaleza e possui as certificações internacionais CSCSA, CRMA, emitidas pelo Instituto de Auditores Internos, além da certificação CFI, emitida pelo Association of Certified Fraud Examiners. Igualmente convido o doutor Leonardo Igrejas, formado em administração, com pós-graduação em qualidade e produtividade pela Universidade de Pernambuco e cursando MBA em controladoria, auditoria, finanças e compliance pela FGV, Green Belt na metodologia Six Sigma e especialista em compliance, tendo realizado um mentoring pela Compliance Total. Como profissional, atuou nas áreas de gestão de qualidade, planejamento financeiro, consultoria empresarial e auditoria interna em grandes empresas, tais como Alcoa, Ernst Young, Estaleiro Atlântico Sul. Atualmente exerce a função de gerente de auditoria, compliance officer e DPO nas indústrias reunidas Raimundo da Fonte, onde é coordenador e membro do Comitê de Ética. E, por fim, Dr. Tiago Macedo, Head de Auditoria, Riscos e Compliance no Grupo Moura, com mais de 14 anos, já ia colocar mais uns aninhos, 14 anos de experiência, formado em Ciência de Computação pela Universidade Católica de Pernambuco. Agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje conosco e vamos ter aí algumas perguntas para chegarmos até o nosso tema de perspectivas. Né? Então, o interessante é que, como cada um atua em um segmento diferente, eu gostaria de ouvir um pouquinho em relação, iniciando com o Júlio, hoje, no seu segmento, como você vê o compliance em relação à customização do compliance para o seu segmento, e quais são essas metodologias e ferramentas que hoje você enxerga como importantes para o compliance?
Boa tarde a todos, muito obrigado aí pelo convite, com a mesa aí com o Thiago, com o Leonardo, com a Fernanda. Prazer aqui estar conversando com vocês. E já indo direto para os nossos temas, né, Fernanda? A gente tem visto aí nas empresas que a gente conversa e os benchmarks que a gente faz, na atuação do IBGC também, a gente vê isso muito claro. As empresas atualmente ainda estão muito voltadas para um compliance muito de cumprimento da lei anticorrupção, né? Muito voltado para a lei anticorrupção, muito voltado para um canal de denúncias, né? E às vezes também uma atuação bastante reativa, tá? Então, o que eu acho que a gente pode ver aí como tendência para 2022, um dos grandes desafios para o próximo ano é justamente esse, né? Tentar sair desse papel um pouco mais operacional, um pouco mais tático, né, das áreas de compliance das empresas e ir para um papel um pouco mais estratégico, um pouco mais preventivo, né? Onde a gente consiga efetivamente demonstrar o valor que a área de compliance tem, mostrar para as organizações que o compliance não é um centro de custo, mas sim um centro de lucro, né? No mínimo um centro de evitação de perdas, né? De risk avoidance para as organizações, e que somos também um grande parceiro, né? Na estratégia da organização. O compliance não pode ser aquela área que só se chama quando o ladrão entra, né? Só quando a porta, o cadeado arrebenta. O compliance tem que estar no dia a dia das organizações, tem que estar na estratégia, né, envolvido em todos os projetos, e quanto mais a gente tiver aí, respirando o dia a dia da organização, mais a gente pode aportar valor e ajudar a organização a cumprir seus objetivos. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo a atuação hoje, né, das empresas. E quando a gente fala aqui de Nordeste, aí talvez a situação piore um pouquinho, né? A evolução, o nível de maturidade das empresas do Nordeste ainda precisa evoluir um pouco, né? A gente está um pouquinho atrás em alguns segmentos, mas também não é lá muita coisa também. Mas mesmo assim precisamos dar um salto importante de qualidade nos trabalhos e na percepção da importância de uma área de compliance dentro das organizações. Excelente. Júlio, você tocou no tema importante, né? Essas ações preventivas. Tiago, já na sua realidade, hoje, você poderia destacar a relevância dessas ações preventivas? Quais dessas ações você vê como destaque para realmente funcionar o compliance nas organizações? E boa tarde, antes de tudo, e obrigado aí pelo convite. Então, por esse tempinho aqui para falar de compliance. Falar em compliance sempre é bom, né? Nunca é demais, né? Falar em conformidade, em falar em fazer o que é o certo. A gente tem aqui, como precaução, né, para assim, prevenir e antes de remediar, a gente tem um processo interno, mais de due diligence, né, para a gente ter um bom relacionamento junto com o fornecedor. A gente cresceu muito nesse ano de pandemia, principalmente por solicitação das próprias áreas, né? A gente vai agora contratar e não vai conseguir mais conhecer o fornecedor, a gente não vai conseguir mais ir lá na China, ver a fábrica, e que a gente vai comprar um equipamento lá para montagem da bateria Moura. Então, a gente precisa ter um bom entendimento sobre quem é o fornecedor, se esse fornecedor está bem. E toda vez que a gente tiver uma renovação, a gente checar novamente se ele está bem, né? A gente tem vários casos aqui de due diligence impecáveis, né? De análise de fornecedor impecáveis. E de uma hora para outra, inclusive na pandemia, alguns se deram bem mal, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que davam público em reportagens e por aí vai. A gente termina tendo isso e perde, né? E perde um pouco da integridade, né? A empresa termina perdendo aquela oportunidade e o senso de resposta. Quanto nesse momento assim, de precaução, acho que nessa questão da pandemia mudou muito, né? Até os nossos a utilização de canal de ética é essencial, né? E na pandemia eu percebi muito a diferença dos itens que a gente recebia do canal de ética.
Não tinha preocupação, não tinha muito problema de pessoas que estavam trabalhando na fábrica, que trabalhavam em escritórios, que saíam no horário, que estavam ali deslocando, que tinham ônibus até inclusive da própria empresa, que saiu junto com o ônibus. Mas agora, uma vez ou outra, a gente recebia uma informação de alguém que está dizendo: pô, estou tendo reunião de 7 horas da noite, estou tendo reunião ao meio-dia. E esse foi o advento da pandemia, né? Todo mundo em casa e não queria saber, e às vezes os gestores terminavam não percebendo isso, e às vezes era percepção, né? Não era algo mal. Então, são coisas que você termina sempre tendo que mudar, vendo perspectiva. Então, essa parte de relacionamento, à frente de relacionamento tanto com o colaborador quanto fornecedores, é algo que a gente tem que precaver e ficar olhando para que não aconteçam problemas maiores, né? Então, acho que esse aí é uma das visões da minha visão, é essa: a gente olhar sempre para as pessoas, né? Que elas mudam e as circunstâncias, situações fazem com que elas mudem também de ações. É um bom ponto. A pandemia mostrou como o aspecto físico e o contato ele é importante, e com essa nova dinâmica, como a empresa deve se preocupar em atuar de uma forma diferenciada, ser mais preventiva, e o compliance ser atuante, né? Até porque ele é primordial nas relações e no comportamento, tanto dos funcionários quanto terceiros, que estão dialogando com a companhia. Eu gostaria de levantar aqui um ponto para o Leonardo em relação aos pilares do sistema de compliance. A gente tem, a depender da instituição, ela trabalha com 11, 10 pilares. Eu gosto de uma metodologia mais global, que é da Sociedade de Compliance e Ética Corporativa, SCI, e que ela simplifica em 7 pilares, né? Então, a gente tem políticas e procedimentos, que inclui o código de conduta, tem a independência e autonomia do compliance officer e do comitê de auditoria, de ética, o pilar de educação, o outro de monitoramento e auditoria, reporte e investigação, execução e disciplina, e, por fim, resposta e prevenção. Ou seja, basicamente, tem esses 7 pilares. Leonardo, eu gostaria do seu ponto de vista, em relação a esses, qual é o mais desafiador para o compliance hoje? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Obrigado aí, Fernanda, pelo convite. Agradecer. Sempre é bom a gente estar conversando sobre esse tema, né, que é um tema muito importante para a nossa sociedade. Se a gente espera um mundo melhor, esse mundo vai passar pelo compliance, né? Mas voltando um pouco aí para esse seu questionamento, eu gosto de falar do compliance e usar apenas 3 pilares. Eu sou bem mais simplista, né? Eu sei que existem as metodologias, mas todos esses pilares vão convergir para esses 3 que eu vou comentar, né? Então, o primeiro pilar que a gente precisa sempre levar em consideração é o de prevenir, né? Depois a gente vem para o pilar de detectar e o pilar de corrigir, né? Então, se a gente olhar para esses 3 pilares, todos esses pilares que você comentou, eles convergem para todos eles. No meu entendimento, o pilar mais difícil de ser implementado é o de prevenir, né? Porque é igual a remédio, né? Você precisa prevenir para aquela doença não acontecer, senão o remédio ele vai ser muito mais caro do que você fazer a prevenção, né? Então, olhando para o pilar prevenção, e aí entra todas as normas, políticas, procedimentos de compliance, o próprio canal de ética e que a gente chama canal de ética, mas pode ser chamado também de canal de denúncia. Ele é uma forma de prevenção e também de detecção, né? Porque quando você sabe que existe um canal de ética onde você vai praticar um ato ilícito ou um desvio de conduta, e você sabe que o seu colega de trabalho ele pode fazer uma denúncia no canal, ele passa a ser uma ferramenta de prevenção também, né? Então, toda a política ou todo o plano de comunicação precisa ser bem estruturado. E, fechando o pilar de prevenção, eu coloco também como uma perna bem forte nesse pilar, que é
plano de treinamento, né? A gente sabe que o compliance ele precisa estar na nossa cultura, tá? Ele precisa ser implementado e ele precisa ser seguido por todas as pessoas que fazem parte da nossa empresa, inclusive terceiros, acionistas, fornecedores, clientes. Então, a gente precisa bater muito forte em treinamento, porque é assim que a gente vai criar uma cultura de compliance dentro da nossa empresa. Então, para mim, eu enxergo que o pilar de prevenção é o que demanda mais tempo, na verdade. Fernando, se você me permite aqui, eu queria até fazer um adendo aqui na boa explicação de Leonardo, né? Que eu concordo com ele, né? Que essa parte preventiva realmente é mais importante. E dentro dessa parte preventiva está o tão conhecido tone at the top, né? O tom que vem de cima, né? O tom que a alta administração dá para a companhia, que estabelece o apetite a risco, que estabelece a forma como as políticas vão ser interpretadas, vão ser expostas, né? Estabelece qual vai ser o orçamento que vai ser dado para uma área de compliance, para um programa de compliance. Então, tudo isso é antes, né? Tudo isso é preventivo. E pelo que a gente tem visto, talvez seja um grande desafio para 2022. Continua, já foi um grande desafio em todos os últimos anos e continuará sendo para 2022 conseguir esse apoio irrestrito que a gente nem sempre consegue, né? Das áreas da alta administração. Então, é importante isso, importante a gente continuar nessa insistência, né? Que pode ter todas as ferramentas possíveis, podemos ter programas de compliance lindos, maravilhosos, mas normalmente eles são feitos para os níveis hierárquicos mais baixos, né? Assim, se a alta administração quiser burlar um programa de compliance, né, da nossa empresa, será que ela conseguiria? Né? Então, é importante a gente sempre pensar nessa parte do tone at the top, que de nada adianta ter um programa lindo se a gente não tem esse tom certo lá em cima. Júlio, é um bom ponto, e eu, de qualquer sorte, ia chamá-lo para comentar a visão e o posicionamento de Leonardo. Já a terceira vez que vem um destaque que eu entendo o tone of the top, que vem a ser o walk the talk, né? Então, se a alta administração ela suporta o sistema de compliance que está sendo implementado e, ao mesmo tempo, concomitante, tem um posicionamento, tem uma atitude que corresponde ao que está sendo dialogado, então você tem essa conscientização de fato e passa a ter uma cultura ética na organização, uma cultura de compliance, é fundamental. Entrando nesse aspecto de ações, nessa divisão que foi mencionada pelo Leonardo, né, em que ele já segrega de uma forma temporal. Então, você tem as ações preventivas, você tem as detectivas e posteriores corretivas. É interessante perceber que, como a gente está sempre trabalhando no processo de melhoria contínua, todos esses pilares eles estão se comunicando e atuando de forma conjunta o tempo todo. E para reforçar, além do que você expôs, Júlio, a gente tem o treinamento que ele trabalha com a conscientização, a cultura e o comportamento da alta administração. Eu acho que esse combinado que faz com que as demais ações relativas ao compliance funcionem bem. A gente também teve um diálogo, um bate-papo anterior acerca do canal, eu prefiro usar canal de integridade, a terminologia, em que foi questionado, houve uma pergunta em relação à quantidade de manifestações de relatos que não estão relacionados efetivamente ao compliance. E por quê? Porque falta o conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o investimento, que você desenvolve essas ferramentas, essas metodologias para facilitar o trabalho e ter a cultura de compliance disseminada na organização, é importante que as pessoas saibam para que serve, do que você está questionando,
né? Então, e aí sim você vai ter esse trabalho de prevenção que é realmente difícil, mas implementado, e a consequência é que você mitigue eventuais violações ao Código de Conduta e atitudes ilícitas, tanto pela alta administração quanto pelos demais funcionários da organização. Muito obrigada. Dando sequência ao nosso bate-papo, Tiago, e eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista em relação a esses pilares que, como o Júlio mencionou, e o Leonardo, qual destes você acha que é mais fácil para implementar e por quê? Eu tenho até no início você me apresentou aí como formação Thiago, ciência da computação, o que o cara de TI está fazendo em compliance, né? E eu digo que a prevenção é a melhor, é um dos principais pilares. Eu acho que a gente tem que fazer a prevenção para a detecção. Eu digo que às vezes a gente hoje automatiza muita coisa, né? Então, desde o início da minha carreira, eu entrei em auditoria para automatizar as coisas. Sempre fui o cara de automatizar, de fazer, era desenvolvedor, então trazia as coisas para que tudo fosse mais fluido e achasse mais rápido os dados, os problemas e situações, né? E dentro da minha carreira foi isso que eu trouxe, né? Eu sempre botei na cabeça que se você achar o problema no início, na raiz, ele não vai evoluir. É que nem uma criança que está fazendo algo errado, pequenininha ali, de 1 ano, 2 anos, está aprendendo a andar, vai mexer ali no rack na casa, sabe que não pode pegar naquele negócio, mas ele olha para um lado e para o outro, ninguém reclamou, pegou uma vez, depois pega outra, depois pega tudo que está lá em cima e desce, né? Então, o homem é assim, né? Se você não repreender logo no início de um problema, ele viu que existe uma brecha, que existe uma falha de processo, e ele vai seguir naquela falha de processo e vai se deter ao erro, né? Vai querer errar mais e mais. Então, acho que uma detecção rápida previne casos maiores de fraude, casos maiores de erro de comportamento, né? Aquela repreensão em público, não para expor, mas sim para que uma área saiba que aconteceu aquilo, que teve uma demissão por conta de um evento ilícito. Isso é importante para tornar sobre quem representou o erro, né? O mau comportamento. Então, eu acho que sim, prevenção com boa detecção, isso é fundamental. Então, já que você puxou essa sua formação em TI, e no âmbito da prevenção, hoje você utiliza ou pretende utilizar alguma ferramenta em si, alguma tecnologia para o trabalho do compliance? Tem algo assim? Sim, hoje praticamente todos os itens de avaliação são automatizados, né? A gente resgata informações de portais, informações do nosso RP, informações do nosso sistema de folha, verifica se por um acaso a gente tem correlacionamento, se por um acaso alguém caiu no canal de ética e abriu uma nova empresa em outro nome e está querendo entrar novamente na organização. Inúmeros casos a gente tem encontrado e sendo detectivo na hora do cadastro e não na hora de efetivação de um pedido e fechamento de acordo com o fornecedor, né? Às vezes tem um familiar daquele sócio em comum, a empresa que entrou para tentar se organizar. Eu falo muito isso porque hoje eu trabalho na Baterias Moura, que é uma empresa familiar e ela é no interior, né? Então, assim, no interior de Pernambuco. Então, é um pouquinho difícil a gente controlar isso. Então, a gente tem que automatizar. E a gente vai ter que saber quem é parente de quem e tal. Então, se você não automatizar isso, você não vai ter informação rápida. Então, a gente tem diversas análises, a gente vê comportamento da empresa, verifica a gente tem sistemas de avaliação, e eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é confrontar dados, né? Verificar dados de listas de problemas e trazer à tona. Então, a gente tem a gente não chama nem de blacklist, mas a gente tem a nossa correlação aqui de eventos que termina gerando as irregularidades e indica quem são as pessoas que a empresa não quer se relacionar.
né? Então, é uma forma de prevenir. Acho que isso aí é um dos melhores desafios que a área de compliance pode tomar, é sim uma automatização, que vai ter bons ganhos. Verdade, a tecnologia é um grande aliado para o compliance, e ainda mais no tocante ao due diligence, para funcionários, para terceiros, ele é essencial. Bem, Júlio, e agora saindo um pouco do âmbito de metodologias e trazendo mais para a realidade, algo que ultimamente a gente tem visto muito, e aí vem até com a relação com a tecnologia, o Instagram da vida, Facebook, TikTok. Então, a gente está aí hoje com uma quantidade de funcionários de todos os níveis hierárquicos que estão trabalhando muito sua projeção profissional e pessoal em redes sociais, fora da organização, e que existe ali uma linha tênue, até que ponto aquela atitude pode refletir para a organização, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho o que é que você acha em relação a isso e como o compliance deve atuar ou deve auxiliar a alta administração a se proteger de exposição inadequada desses funcionários. Também é uma outra tendência para o próximo ano, né? Ou para esses tempos que têm vindo aí, né? A questão tanto da identidade, né? Quanto da confidencialidade, né? Então, a gente tem tempos de LGPD, mas não é só LGPD, né? É a informação que está ali no campo, a informação que está ali dentro da fábrica, né? A informação que está numa planilha de Excel, a informação que está numa apresentação de PowerPoint, está sendo feita numa reunião, né? E a gente tem visto no LinkedIn, no Facebook, nas redes sociais aí, no Instagram, as pessoas fazendo suas mini lives, né? As suas postagens de dentro da empresa, no meio de uma reunião, e às vezes na tela de fundo tem lá o resultado da empresa que ainda não foi divulgado para o mercado, né? Então, que tipo de atuação que a gente, como área de compliance, vai ter nesse sentido, né? Você acabou de sair de uma reunião para a área comercial, por exemplo, e aquela área comercial está pilhada, colocando as metas para cima, né? E se você é uma empresa de capital aberto, você não divulga as metas porque você vai dar viés de mercado, né? Como é que você... E aí vem o cara do comercial que não tem a noção nenhuma de que isso, né, é uma informação privilegiada, uma informação confidencial, e joga numa rede social, né? E aí também a gente pode sofrer consequências, inclusive, dos órgãos reguladores, né? Um outro exemplo é as lives dos executivos das organizações. A CVM soltou a orientação de que todas as lives, né, com executivos da organização sejam anunciadas com antecedência ao mercado, né, justamente para se evitar que seja distribuído ali naquela live para um grupo menor de pessoas alguma informação privilegiada, né? Então, tá aí um excelente exemplo, Fernanda, de tema para 2022 que a gente tem visto crescer relevância para o compliance. E acho que o principal papel, né, não só fiscalizador da área de compliance, mas o educador. E como eu falei, muitas das vezes acontece com funcionários até de baixo escalão que não têm nem noção do que estão fazendo, né? Acham que estão fazendo uma boa promoção de carreira, né? E nós tivemos, por exemplo, na Mídias Brancas recentemente, punições, né? Com advertências, com suspensões, né? E dependendo do caso, deve chegar inclusive até uma demissão. Para quê? Porque se algum dia a CVM nos contestar com relação a isso, né? Olha, a pessoa foi orientada, recebeu treinamento, né? Teve todo o cuidado com a informação, mas ela não respeitou e nós tivemos que tomar consequências drásticas aqui nesse sentido. Então, acho que cabe à área de compliance, primeiro, né, daquele papel preventivo, educador, né, fazer bastante treinamento, divulgação
do que pode e do que não pode, né? Os do's and don'ts, né? Nesse sentido de a divulgação de informações da organização, tá? Esse é o primeiro papel essencial que a gente pode fazer e ajudar a organização nesse sentido. E depois, acompanhar, né? Existem ferramentas hoje no mercado que fazem monitoramento de palavras-chave nas redes sociais, né? Quando cita lá o nome da empresa, quando cita o nome de alguma pessoa, de algum executivo, isso já pode vir para você automaticamente, um resumo no final do dia, ou às vezes até imediatamente. Então, ferramentas já existem no mercado. Algumas empresas, para não trazer esse trabalho, que realmente é um trabalho que demanda uma boa quantidade de horas, um esforço forte, terceirizam isso para uma área de comunicação, para uma empresa de assessoria, né, de assessoria de comunicação, de relações públicas, alguma coisa nesse sentido, e aí recebe esse relatório já mais mastigado também, né? Então, são boas práticas que a gente tem visto no mercado e que temos visto problemas cada vez mais recorrentes sobre o tema de informações sigilosas, confidenciais, vazando nas redes sociais e prejudicando as organizações. Bom ponto, Júlio. E aqui a gente já está recebendo algumas mensagens de nossos participantes a respeito das perspectivas de 2022, se tem um projeto concreto. O objetivo desse bate-papo é justamente a gente entender a realidade atual, ver aí alguns desafios e chegaremos na cereja do bolo sobre as perspectivas. A pessoa que perguntou já pode colocar esse plano lá. Isso que eu ia falar agora. Tem um projeto para o ano que vem, olha aí. Ó. É um grande projeto, porque eu entendo o aspecto reputacional é fundamental, o compliance está para proteger, e as redes sociais, elas estão crescendo de uma maneira que hoje elas fazem parte da organização. Então, e isso eu vejo, inclusive, uma fragilidade de informações confidenciais até no nível médio para o alto. Você mencionou de casos, né, de pessoas talvez em fábrica, etc., mas hoje eu percebo que gestores estão participando de reuniões de comitê e mostra, né, o live do dia a dia, estou participando, apresentando quem está ali. Então, de uma maneira ou de outra, muitas das informações, até dos participantes daquele comitê ou do departamento, era algo que não necessariamente deveria estar sendo exposto daquela maneira, né? Um funcionário até novo, um novo integrante. Então, esse cuidado ele é generalizado. E o treinamento é relevante, entendo que desafiador é melhorar os termos de responsabilidade quando do ingresso do funcionário na organização. Isso é algo que eu vejo como de imediato, já trabalhar na revisão e saber das limitações quanto à utilização de redes sociais para algumas situações relativas ao trabalho, né? E que antigamente a gente não tinha isso, quando assinava o termo, o contrato de trabalho não se previa. Hoje eu entendo que é um tema relevante que deve compor o contrato de trabalho. Leonardo, em relação a... Fernanda, só mais uma outra coisa, né? Um outro advento que a gente tem visto também muito forte, né? Essa onda de bring your own device, né? As pessoas trabalhando com seus próprios equipamentos, né? Então, como é que as organizações vão controlar, né, como se usa o equipamento particular da pessoa? Às vezes o celular, o notebook, e outras coisas mais. Então, também mais um desafio aí para esse tempo diferente que a gente está vivendo. Exatamente. E até pelo funcionário utilizar o próprio aparelho, em coisa simples, até no WhatsApp, um print ou uma mensagem que deveria ser para uma pessoa pode incorretamente para outra e facilita quando você está utilizando um equipamento pessoal e também sendo utilizado para a organização, né? Realmente é um tema muito relevante que entra também muito forte, junto com o compliance, a área de tecnologia e segurança da informação, que é primordial
para trabalhar em conjunto de como trabalhar a política, como trabalhar na segurança, na utilização desses equipamentos. Bom ponto. Leonardo, no tocante a esse tema tratado, como você vê, como o compliance deve atuar, e aí a gente já levando um pouquinho aí nessa perspectiva do próximo ano. Com relação a esse ponto que foi levantado por Júlio, né, foi muito bem levantado, das redes sociais, não é papel assim, a empresa ela não tem como papel principal estar monitorando as redes sociais dos seus funcionários, né? Cabe a ela fazer treinamentos para aculturamento desses colaboradores. Eu estava lendo uma reportagem tem alguns dias que, veja bem, o Pentágono foi invadido por um hacker através das redes sociais de um funcionário. Então, o funcionário ele colocou diversas reuniões que ele estava participando, né, nas redes sociais, eu acredito que tenha sido no LinkedIn, ele colocando que estava participando de algumas reuniões e tal, e o hacker mandou um phishing para ele relacionado a alguma reunião que ele tinha dito que tinha participado, ele foi lá e acessou. Então, o hacker teve acesso não teve acesso a muitas coisas, porque lá é bem complicado de você conseguir extrair algo, mas a empresa ela tem que ter muito cuidado com relação a esse tema de redes sociais. É difícil você monitorar todos os seus funcionários, tudo o que eles postam, o que deixam de postar, mas precisa ter um treinamento aí para aculturamento desses colaboradores, para que eles criem essa sensação de não expor também assuntos que não sejam importantes para eles, né? Então, é esse ponto que eu queria abordar. Com relação a perspectivas, a gente fala muito em dados. Os dados, hoje em dia, eles são o novo petróleo, né? Então, Tiago está aí, não vai me deixar mentir. Então, o que a gente vai ver aí nos próximos anos vai ser uma automação dos testes de compliance, né? Então, todo o procedimento ele vem com controle interno, né? Então, esses controles eles precisam ser auditados. Então, se nós temos controles internos no setor de compliance que visam garantir a proteção da empresa, então, esses processos eles precisam ser automatizados, né? Eles vão passar aí por um processo de automação, de robotização. E aí, a gente vai entrar numa seara de inteligência artificial, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, em algum momento essa inteligência artificial ela vai necessitar de algumas tomadas de decisões, mas eu enxergo isso como um futuro no médio prazo, tá? Então, a inteligência artificial está vindo para tomar algumas decisões e quem vai ser responsabilizado por essas tomadas de decisões, né? Se a gente está falando de algo que é um computador que está decidindo, né? Então, é algo que a gente vai precisar pensar aí nos próximos anos, mas eu enxergo que a automação ela está vindo com uma força, já está vindo com uma força bastante grande para facilitar o nosso dia a dia, né? Nós, como auditores e como compliance officers, nós trabalhamos com auditorias, nós trabalhamos com detecção também. Então, a melhor forma de você detectar problemas que venham acontecendo nas organizações é através da automação dos testes de auditoria e compliance, né? Então, a minha perspectiva que eu enxergo aí para os próximos anos, e principalmente para o ano que vem, vai ser essa automação, né? E associada a isso, a pandemia, infelizmente, ela aconteceu, mas ela acelerou muitas coisas, né? O home office, por exemplo, como é que o compliance ele vai monitorar, assim, como é que o compliance vai monitorar as pessoas que estão praticando home office? Tem alguns pontos aí que a gente precisa lembrar, né? E focar, porque o home office ele se tornou uma ferramenta de grande escala, várias empresas adotaram home office, algumas com políticas mais elaboradas, outras mais a gente temos que fazer dessa forma, porque senão a gente vai travar a operação, né? Algumas empresas mais preparadas do que outras, e quando a gente olha para o funcionário que está de home office,
Existem alguns procedimentos que ele vai ter que adotar, que antes ele, trabalhando de casa, ele não tinha, né? Por exemplo, o funcionário ele teve um acidente dentro de casa no horário de trabalho. Isso é considerado acidente de trabalho ou isso é considerado um acidente doméstico, né? Então, enfim, assim, vamos ter que criar políticas voltadas para o home office. Então, perspectivas para 2022, tem muitas, né, para serem comentadas, mas dei algumas explanações aqui sobre algumas que eu acho que vão ser tendências aí no ano que vem. Verdade. Tantas as políticas elas vão ter que se adaptar, os procedimentos internos, as políticas da organização, bem como a forma de trabalho, que provavelmente muitas das atividades serão híbridas, o home office e o trabalho presencial, com a tecnologia. Então, assim, a tecnologia vai auxiliar esse novo formato, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter esse trabalho em paralelo dos procedimentos para que exista um respeito e os limites entre a hora de trabalho, o que é pertinente ao trabalho quando está fora, né, o conteúdo que é do trabalho, e que muitos familiares aí já devem ser especialistas dos nossos trabalhos, porque eles convivem, a depender da sua residência, ele vai ter um convívio e vai saber do que está sendo tratado. Então, existem realmente muitos temas importantes para serem discutidos, e aí vão fazer parte da matriz de risco, que é o ponto-chave inicial para se rever essa nova estrutura organizacional dentro e fora, né? Que a organização ela deixou de ser aquele endereço, aquela localidade, agora são todas as casas dos colaboradores. Muito obrigada, Leonardo. Tiago, hoje teve eu queria chamar você, já que tem essa, referenciou a sua participação, né, seus estudos em tecnologia, e hoje teve um ponto muito importante em relação ao DPO, né? Então, é um tema que a depender da organização, acaba sendo uma função que é atribuída ao Compliance Officer, né? E, em relação a isso, há uma preocupação em relação à segregação das atividades, em relação a um eventual conflito de interesse ou não. E no painel, hoje, foi tratado da questão de, para evitar que todas essas responsabilidades elas vão para o Compliance Officer, para existir o DPO as a Service, né, o terceirizado. Como é que você vê esse tema? É óbvio que há o respeito da estrutura da organização e como a organização vê os temas que são tratados pelo DPO, mas qual é a sua visão em relação a esse tema? É algo assim meio que eu entendo muito o lado do dono, do acionista, em pensar, todo ano tem que criar uma nova área de defesa na empresa. Agora tem que fazer uma área de dados, de produção de dados, agora tem que fazer uma área de compliance, tem que ter uma área de auditoria, tem que ter... Então, coloca essa defesa toda, defesa, coloca tudo junto, né? No meu caso, a indústria pensa desse jeito, né? Hoje, eu estou responsável lá por auditoria, compliance, gestão de riscos, tem a parte agora de segurança e formação, porque foi um risco muito alto levantado. Então, cada risco que a gente vai levantando, a gente vai também dando suporte, né? E tem a parte de privacidade de dados, que, com certeza, é uma caixinha dentro da área de segurança e formação, né? A gente tem vários incidentes aí que tem acontecido, a primeira coisa são os órgãos, né, as autoridades indo atrás sem saber, nesse incidente de segurança que aconteceu, teve exploração, teve alguma fuga de dados pessoais, é só um gatilho. A segurança e formação é algo importante, né? E assim, tem conflito, o DPO está dentro do compliance? Tem seus conflitos, né? Porque é quem está
gerenciando as normas, quem está criando os treinamentos, quem está criando todas as políticas. Eu acho que tem, sim, seu conflito, mas os conflitos, eles são, muitas vezes, existem e devem ser administrados por um tempo. Até um momento que a empresa perceber que ela tem que se separar, né? Eu acho que tem a questão da maturidade. Quando a empresa tem a maturidade naquela área, naquela questão, naquele ponto, é normal, é natural ter essa separação, né? E tem muito também da confiança das pessoas. O compliance é isso. O compliance, a gente faz treinamento para que as pessoas sejam mais íntegras, que tentem ir, mas a gente não consegue mudar o caráter delas, né? Mas a gente tenta fazer esse treinamento para que o melhor delas seja posto para fora e que o pior fique esquecido, né? E a gente tenta fazer isso. Isso é uma tendência do homem. Então, deixar esses conflitos numa pessoa só, numa área só, é ruim por um lado, mas quando se tem confiança, acho que é importante para nascer a separação lá na frente. Nem separação, vamos dizer que a criação das outras, né? Vamos cultivar para o futuro. Vai muito depender da maturidade das empresas. Porque se você for ver grandes empresas, grandes multinacionais, já é super segregado, né? A área de compliance, ele tem um compliance officer da holding, tem um compliance officer da empresa, todos eles respondem as informações para a holding, seguem o mesmo padrão, vão seguindo a mesma tendência, e isso é saudável. Agora, lá em cima tem que o turn of top, né? Lá em cima, nessa holding, é que vai dizer para as outras empresas como devem andar, como as outras empresas devem andar, né? Então, acho que é importante. O DPO está dentro de compliance, eu acho que é um belo de um começo, né? É um belo de um começo. Agora, eu ainda digo, se for para colocar um DPO, que seja um DPO dentro da área de segurança, porque aí eu acho que o conflito diminui bastante, né? A área de segurança e informação. Se o CISO, né, que é o Chief Information Security Officer, ele sendo o DPO também, ele está querendo a mesma coisa. Ele quer guardar a segurança da informação, seja ela de dados pessoais, seja ela da organização. Ele vai ser responsável por tudo. Então, no caso de uma segregação, eu acho que seria muito melhor estar na frente se alguém está pensando em onde é que eu vou colocar o DPO, acho que muito mais colocar lá na área de segurança da informação. Muito mais do que compliance. Mas você não tem área de segurança, então começa por compliance. Eu acho que vale a pena. Não, é um conflito que tem que começar, mas lá no futuro, dependendo do crescimento da empresa, é notório que vai ter essa divisão. Eu concordo com você, Tiago. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado e essa que é a diferença, de não seguir o by the book. Você tem que entender realmente a realidade da organização, o grau de maturidade, qual é a real intenção que realmente prevalece. Então, o início de já se definir o DPO, e então identificar qual é a melhor área, e a empresa, a própria administração, começar a entender quais são aquelas atividades e responsabilidades, aí sim vai existindo ao longo do período o desmembramento, né, em uma nova área. E esse também é um reflexo que a gente está tratando hoje e que vai crescer a partir do ano subsequente, inclusive a depender do grau de fiscalização que venha a ocorrer, porque a gente sabe que as empresas, queira ou não, elas se preocupam, ela tem o dia a dia, e quando você começa a identificar um número de sanções ou investigações acerca do tema, a relevância vai ser maior, e aí sim, se eventualmente isso existir, já vai ser uma tendência de se definir melhor a área ou não, a depender da atuação do órgão regulador. É um ponto muito importante. E em face, hoje, essa possibilidade de existir um conflito de interesse, é um conflito de interesse, mas que, a depender da atividade que seja realizada, ela pode sim ser controlada, né, a depender da supervisão que você tem, ou até um terceiro que faça uma gestão independente, emita parecer e pelo menos possa auxiliar a organização. Muito obrigada. Júlio,
e a gente aqui já está entrando no momento aqui, nos minutos finais, é o tema, a gente começou tratando da realidade atual e já fazendo o gancho com o ano de 2022, o tema que ele ainda continua, eu estou aqui em Portugal e acabei de receber de uma notícia acerca das restrições que estão aumentando, porque existe um receio aqui no inverno, então eu entendo que a pandemia ela também vai continuar um pouco sendo o principal tema aí para o ano subsequente. É um grande desafio. Então, eu queria ouvir, Júlio, a respeito do atual cenário, impactando, né, uma possível continuidade no ano subsequente e quais são essas perspectivas, qual a atenção maior que o Compliance Officer deve ter em relação à proteção da organização e o seu papel. A gente fica nessa expectativa, né? Se essa onda que está na Europa vai chegar aqui novamente também ao Brasil e provavelmente deve chegar, né? Apesar do alto índice aí de vacinação. Então, acho que as áreas de compliance tiveram, ao longo da pandemia, um papel, provavelmente, nas empresas importante, no tema de garantir que os protocolos foram cumpridos, né? Tanto protocolos internos quanto protocolos federais, estaduais, municipais, né? Cada um começou para as empresas que são multilocalizadas, então virou uma sopa, né? De letrinhas, porque você tinha alguns procedimentos que você podia fazer em alguma cidade e em outras não, né? E a área de compliance pôde ajudar, provavelmente, as organizações nesse sentido de primeiro interpretar a lei, né? Interpretar os protocolos que vinham dos órgãos públicos, e segundo, validar se esses protocolos foram cumpridos mesmo na prática dentro das organizações. Esse papel deve continuar, né? Se caso volte aqui no Brasil a termos algum tipo de restrição, ou aumente-se novamente o nível de restrições, deve aumentar também esse monitoramento da área de compliance. E uma coisa, assim, que um impacto grande, né, que a pandemia trouxe, na minha opinião, especificamente para a área de compliance, e que talvez a gente consiga recuperar agora nesse começo de ano, é o fato de que muitas áreas começaram a entrar dentro da organização sem não conhecer a organização, né? Muitas pessoas entraram e estão de home office desde o dia que entraram, né? Se foram para a organização, foram poucas vezes também. E isso tem impactos dentro de uma aderência a regulamentos, a regulatórios, porque as pessoas não conhecem o negócio da empresa, né? As pessoas não conhecem tão bem quanto deveriam conhecer já, né? Quando estão lá no dia a dia, no ambiente físico, né? Elas estão em casa. Então, nessa volta às organizações, ao ambiente físico, ao espaço físico das organizações, é possível que a gente tenha a necessidade do compliance e de outras áreas, né, de apoio, orientarem essas pessoas da forma certa como agir, né? Não só com relação à pandemia, mas com relação a todo o regulatório, os procedimentos, como é o negócio da empresa, né? Isso, inclusive, os próprios funcionários da área de compliance também, os próprios auditores. Provavelmente pode ter gente na equipe de vocês que entrou e que até hoje não foi na fábrica, não foi no galpão, né? Não foi visitar o laboratório, não teve esse contato ainda com o negócio. Isso é importante porque faz todo sentido. Júlio vai ter que fazer política de como se cumprimentar agora, né? Eu dou um abraço, aperto a mão, não, chego perto, não. Complicado. Esse é o menor né? dos pontos, né, Thiago? Assim, imagina a complexidade dos negócios, das organizações, e essas pessoas vão ser jogadas agora no meio do olho do furacão para entrar no negócio, né? Então, é preciso um acompanhamento próximo, e isso pode levar, inclusive, a descumprimentos, né? A procedimentos não compliant, né? Então, é importante que a área esteja pronta para ajudar nesse sentido e não apenas para monitorar e punir, né? Então, é mais ou menos nesse sentido com relação à pandemia. Só para uma última participação aqui também, antes da gente passar para os próximos
acho que a gente já está chegando no final do nosso tempo, mas com relação a 2022, Fernanda, e a gente não pode deixar de incluir a área de compliance num tema importante, que é o ESG, né? O ESG ou ASG, que todo mundo está falando, que está na moda, né? E que a pandemia também trouxe esse fator muito importante, né? Então, com relação ao de environment, como é que a área de compliance pode colocar nos seus planos de trabalho para 2022? As organizações têm todas as licenças, as condicionantes das licenças estão sendo cumpridas, né? As emissões de carbono, de CO2, estão sendo monitoradas, a cadeia de valor de insumos, né? A gente tem trabalho escravo, não tem? Tem trabalho infantil, de onde que está vindo esse insumo da organização? Tem tratamento de resíduos. Então, no meio ambiente, a gente pode tratar isso como compliance. Na parte social, né, a gente está fazendo due diligence reputacionais sobre as doações que a organização está fazendo, sobre os projetos sociais que a empresa está apoiando. Às vezes, a gente está fazendo doações de boa fé para um projeto que tem envolvimento com corrupção, né? Como é que estão essas relações sociais da organização, o assédio moral, discriminação. Então, tudo isso são áreas de atuação de compliance que também fazem parte do S ali, do ESG. E o G, a governança, o compliance está na veia da governança, a questão de anticorrupção, de selo Proética, da LGPD, da privacidade de dados, né? Da influência privada no governo. A gente tem visto esse tema cada vez mais abrangente, as empresas contratando, né, profissionais de relações institucionais para lidar com o governo ali diretamente, tentar influenciar as legislações antes que as legislações cheguem prontas e mal feitas para a gente. Então, tudo isso, né, são temas que a pandemia reforçou, trouxe muito, muito rápido para a gente o ESG, e agora nós vamos ter que lidar com isso aí nos próximos anos. Muito obrigada, Júlia, aí pelas suas palavras finais. Agradeço. E, Leonardo, eu gostaria também das suas considerações finais acerca do tema. Já havia mencionado um pouquinho das suas perspectivas na sua visão para o compliance, e aí gostaria que você contribuísse. Claro. Esse tema que Júlio tocou, ele é um tema que está realmente bem na moda, né? Vamos colocar assim. É um tema que envolve várias áreas, né? E o G, por exemplo, que é de governança, o compliance, está dentro do âmbito de governança. Então, assim, é um tema que vai vir aí com bastante força, as empresas estão se estruturando para isso, né? Já existem, quando você olha ESG, a grande parte das empresas, principalmente as indústrias, né, bem estabelecidas, elas já possuem essas áreas, mas de forma separadas. Então, o ESG, ele nada mais é do que você fazer um sistema para integrar todas essas áreas, né? Então, vai ser bem interessante aí, bem lembrado pelo Júlio. Ele comentou também sobre um ponto que eu, como trabalho em empresa familiar, a cultura aqui na nossa empresa ela é muito forte. Então, se você tem um funcionário, um colaborador que está 100% em home office, acabou de entrar na empresa, como é que a gente vai repassar a cultura da minha empresa para essa pessoa que não está, assim, que não tem tanto contato com o presencial, né? Então fica um pouco complicado, assim, as pessoas quando vão no refeitório, as pessoas quando estão no cafezinho, na copa, elas conversam, elas se abraçam, e aí, com a pandemia, como é que a gente vai fazer agora? Né? Então, trazer esses temas. Queria agradecer Júlio, Tiago, Fernanda, Márcio, todos vocês foram muito bem hoje. Que essa parceria se estenda e estarei sempre disponível para a gente bater um papo e conversar sobre compliance, que nunca é um assunto chato, né? Sempre é um assunto muito bom de se conversar e é feito, eu disse no começo da minha apresentação, né? Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente vai precisar de uma sociedade mais ética, e é através do compliance que a gente vai conseguir isso.
A gente não pode esperar para o governo fazer isso, então as empresas privadas, elas precisam monitorar os seus colaboradores, fazer treinamentos, colocar a cultura do compliance, da ética no dia a dia deles, né? Então é isso. Obrigada, Leonardo, pelas suas palavras finais. Tiago, gostaria de também dar uma palavrinha? Esse é o meu objetivo. Sei que o tempo fechou aí, mas em perspectiva de 2022, o que eu tenho em mente, que é o que a gente vai fazer, aqui na Moura, a gente vai trabalhar em cima da revisitação da nossa matriz de risco. A gente está fazendo uma nova AGR, onde, com certeza, os temas cibersegurança, riscos cibernéticos, o risco de ESG e outros riscos vão estar sendo acrescentados dentro dessa matriz. Vão conversar com todos os diretores, todos os gerentes, conselho de administração, para desenvolver quais são os principais riscos. E dentro do nosso jurídico, a gente já acionou, já tem agora um contato junto com o escritório de advocacia para os assuntos cibernéticos, porque são assuntos que a gente vai tratar, então a gente já tem o nosso link. Então, acho que é uma boa tendência para 2022 já deixar pronto, porque não é se a gente vai ser atacado, mas é quando vai ser atacado. Então, a gente tem que estar preparado quando tiver um ataque cibernético, que a pandemia deixou esse risco aí aflorar, né? Então, a gente tem que estar preparado. Automação de teste, né, que a gente tem falado, quanto mais rápido a gente identificar as coisas, melhor. Isso vai continuar. E, especificamente, lá na Moura, a gente vai cuidar bem das startups. Acho que é uma tendência aí de grandes organizações, os elefantes estarem comprando startups. E, com isso, vem controles baixos, compliance não tão organizados, e coisas como o BioD, que o Júlio falou, vem à tona. Então, cada vem com seus dispositivos, estão ali no cafeteria fazendo trabalho e tal, e aí expondo informações preciosas para a organização. Então, geram riscos e inconformidades, e a gente precisa estar cuidando disso aí. Sim, em linhas gerais, é isso que a gente vai ter, né, um cuidado para 2022. Agradecer pelo convite e fico à disposição para qualquer outro evento. Muito obrigada, Tiago, Júlio, Leonardo. Agradeço imensamente o convite para poder tanto organizar o congresso, como também participar desse painel, que, para mim, minha atuação sempre foi mais no setor privado, e é muito importante para as pessoas saberem realmente como é que hoje as organizações têm essa visão, como vocês todos aí fazem parte da área de compliance, direta e indiretamente das empresas. Um tema que eu acho também relevante para 2022, que a gente não tratou, é em relação às certificações. Eu entendo que elas vão crescer, né? A gente tem aí a ISO, agora 37.301, foi falada muito da 37.001, a anticorrupção, e agora vem a compliance. Ainda não tem empresas certificadas no Brasil, por ser muito recente, mas é um tema que é de extrema relevância e que visa uniformizar os procedimentos internos, como standard, né, para as empresas se relacionarem, e principalmente aquelas que dependem de bancos, de financiamento, ou que trabalham com exportação. Eu acredito também que é algo que vai crescer aqui para 2022, e que é um tema importante para não apenas ter a área de auditoria interna, ter a auditoria externa, a depender da empresa, tem até as Big Four que fazem esse trabalho, e também uma certificação na área de compliance. Acredito que é um tema muito importante que vai ampliar aí a partir do próximo ano. Muito obrigada a todos, e passo a palavra agora para o nosso colega Márcio. Fernanda, olha, primeiramente vou agradecer ao Júlio, Tiago, ao Leonardo ter trazido as perspectivas deles dentro aqui do painel, vindo na sequência do compliance do setor público. Então é legal esse contraponto. Vocês trouxeram também as perspectivas agora no final também. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fernanda, eu quero agradecer você por estar no painel, mas não só pelo painel. Quero agradecer realmente por toda a organização, por todos esses meses de trabalho que você tem feito conosco. A gente trabalhou bem próximo aí para acontecer. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você, especialmente, também
ao Compliance Nordeste. E como a gente está na reta final dos nossos eventos, dos nossos congressos, né, eu também queria humildemente agradecer os nossos patrocinadores, que a gente está no 14º evento, né, a gente está finalizando o 14º evento, então eu quero agradecer muito forte aos patrocinadores, os apoiadores e a vocês que estão com a gente aqui assistindo, porque eu vejo a listinha, né, aqui para a gente, aparece na organização, quem conecta. Eu posso dizer, Fernando, tem gente que está acompanhando desde lá comigo, lá do primeiro CAR, que foi no Goiás, que foi em maio. Então a gente vai vendo os nomezinhos, a gente começa até a ganhar, saber quem são as pessoas, mesmo nunca tendo visto, às vezes nem conversado, mas vendo pessoas que estão acompanhando a gente. Então, muito obrigado, Fernando, por ter fechando esse congresso com chave de ouro. Não sei se você aqui também quer falar mais alguma coisa, Fernando, que depois eu vou passar um videozinho, vou tentar aqui passar um videozinho. Não, só agradecer, e eu acho que é importante eles saberem que depois vai ser disponibilizado no site da ESN, correto? Eu acho que é bacana, né? No site do Canal Compliance. Canal Compliance. Meu amigo Giovanni Saavedra, alemão. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, muito feliz. Quem diria que um evento na Alemanha ia gerar tantos outros eventos, né, Fernanda? Agora eu te espero aqui em Portugal, viu? É isso aí. Giovanni, antes de vocês já ficam dando spoiler aqui. Eu vou passar o vídeo, vamos ver se dá tudo certo aqui. Pronto, mais uma vez é um resumindo de tudo que aconteceu. Eu passo a palavra agora oficialmente para o Dr. Giovanni fazer o encerramento do congresso aqui e também de todos os nossos congressos. Giovanni, a palavra é toda sua. Fernanda, que alegria te rever, ver todos os amigos aí do Compliance e amigas do Compliance Nordeste. Estava lembrando aqui lá desde aquele evento na Alemanha, quantas coisas a gente já não fez junto, então estou muito feliz. A pandemia foi naturalmente, não é uma coisa positiva, né? A gente não acha até nem legal a gente ficar dizendo que extrai algo de positivo, mas foi um desafio também do ponto de vista dos nossos eventos e foi um desafio mais fácil de ser encarado por causa do apoio de vocês, da amizade que a gente tem e de todo o trabalho que a gente fez junto. Eu estou ansioso, né? Adoraria usar esse momento para a gente falar de tudo que a gente vai fazer o ano que vem. Até em breve vou lhe convidar, Fernanda, para uma reunião para explicar também, para a gente desenvolver juntos todos esses projetos ano que vem. Mas já posso dizer, até eu acho que o Paulo está aí na audiência, que a nossa equipe está aumentando, aí o Paulo está, que todo mundo conhece, a EDZN está junto com a gente. Vamos ter os eventos o ano que vem e vamos ter, isso é importantíssimo, numa data ainda a ser definida, vamos ter nosso grande evento de volta presencial com a Compliance Across Americas. Vai ser muito legal. Quem foi no último presencial lembra que foi fantástico. E vai ser mais legal ainda. Na verdade, a gente estava com um plano de fazer um super mega evento, veio a pandemia, a gente está com aquele plano lá organizadinho, vai começar 2 anos depois a botar em prática. Então, convido a todos e a todas a nos seguirem nas redes sociais, seguirem as redes sociais do canal Compliance, porque a gente vai, nas próximas semanas, meses, aos poucos, ir
publicando essas novidades, tá? Mas eu queria agradecer a todos e a todas que estiveram com a gente desde o início. Foi incrível poder compartilhar isso com todos vocês, e a minha ideia lá como idealizador desse evento sempre foi, não era nem criar eventos sobre compliance, mas era viabilizar, né, essa difusão da integridade, de a gente ir pelo Brasil, né, falando de compliance, agora de LGPD também, de proteção de dados, para a gente fazer um Brasil melhor. Eu sei que é o objetivo de todos e todas nós que fizeram esses vários eventos esse ano todo, e é uma alegria saber que a gente tem uma rede tão legal. Então, continuem com a gente o ano que vem, vai ter, olha, incríveis novidades. Eu estou aqui me coçando para falar, mas vamos fazer no momento adequado. Quero deixar vocês com curiosidades aí. E, Márcio, obrigado, né? Também, desculpa, você está trabalhando junto o ano todo, está se vendo todo dia, acaba não falando, mas valeu aí por todo o trabalho, toda a dedicação sua, de toda a nossa equipe, né? Foi um ano bem empenhativo, mas a gente fez um trabalho muito legal. Então, agora é só encerrar o ano de outra maneira e torcer que o ano que vem seja cada vez melhor. Doutor Giovanni, obrigado pelas suas palavras, pelas considerações, realmente dá vontade de falar o que vai acontecer no ano que vem, né? A gente está trabalhando já tem alguns meses, né? Nesse trabalho para o ano que vem. Então, vai ser muito legal. Mas em breve, acompanhe no canal Compliance, vocês vão ter informações aí. Fique antenado com o que está por vir. O Paulo está vindo, o Paulo Patalo, para quem já conhece ou não conhece, também vai ver nas interações do próximo ano. Então, são várias novidades aí que a gente está trazendo. E, Fernando, em breve, realmente, muito em breve, a gente vai se falar de novo para falar dos eventos do ano que vem. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu quero agradecer aqui o Felipe Rijo, que é da produção, a Viviane também, que está na produção, que nos ajudam muito nos nossos eventos, além de todo mundo que eu já agradeci aqui, não podia deixar. E obrigado, Giovanni, por ter concedido essa oportunidade de a gente ter feito toda essa jornada. Você falou lá atrás, há 1 ano e meio atrás para mim, e a gente conseguiu colocar aqui no ar esse ano. Parabéns mais uma vez pela parceria e tudo que você tem feito aí, todo o aprendizado que eu tive contigo também. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom resto de ano e nos falamos em breve. Um abraço. Tchau.